Atualmente, a mulher moderna assume novos papéis na sociedade e, devido a esse acúmulo de funções, muitas negligenciam a própria saúde. O CRESC-RJ, celebrando a campanha Outubro Rosa, busca conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. A instituição entende, porém, a necessidade de abordar a saúde feminina como um todo. É fundamental que os corretores de imóveis indiquem esse programa para suas mães, esposas, filhas, afinal toda mulher deve e merece manter-se fisicamente e emocionalmente saudável. Para abordar o tema, recebemos no programa de hoje o Dr. Matheus Ribeiro, médico generalista formado pela Universidade Federal Fluminense. Doutor, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui na TV Cresce Rio. Obrigado, Caio. Eu que agradeço o convite. Inicialmente, explica pra gente quais são os exames que identificam que a mulher tem o câncer de mama e qual a importância do autoexame. Vamos lá, Caio. Os exames que são feitos geralmente são a mamografia, que está muito difundida hoje, a ultrassonografia e, como você citou, o autoexame da mama. Essas são as três abordagens básicas. É importante a gente trazer que 80% aproximadamente dos diagnósticos no Brasil ainda são feitos pelo autoexame da mama, o que é uma taxa que a gente gostaria de mudar, porque isso significa, muitas vezes, um diagnóstico já com um tumor de um tamanho considerável, cerca de 1 centímetro. Geralmente demora 10 anos para o tumor atingir esse tamanho. Então a gente gosta da ideia de trabalhar com um diagnóstico precoce, cara. Para esse diagnóstico precoce, tem uma política nacional pelo Ministério da Saúde, ela prevê que nós iniciemos o rastreio com a mamografia. E aqui vem uma diferença entre a mamografia de rastreio e de diagnóstico. Geralmente é uma confusão que tem muito na cabeça, difundido, né, entre as clientes. A mamografia de rastreio é aquela preconizada a partir dos 50 anos, numa frequência a cada 2 anos. Então não é aquele desespero anual da mamografia, o que é indicado de acordo com o médico de cada uma, o ginecologista de cada uma. Aqui o público, né, das corretoras, o que a gente viu são mais ou menos 12 mil corretoras, geralmente com plano de saúde, então já faz esse acompanhamento. Então esse rastreio de 2 em 2 anos. Já na questão do diagnóstico, da mamografia de diagnóstico, é onde nós tem a maior importância para aquela mulher em idade de 40 a 49 anos, que é a maioria das mulheres corretoras. Então, Caio, o autoexame da mama, ele tem uma importância muito grande, principalmente nas mulheres de faixa etária menor, antes dos 40 anos, onde não é feita a mamografia geralmente. Por quê? Porque essa mulher, ela tem a mama muito densa. Com a mamografia, os resultados vão ficar muito falseados. Nós chamamos de falso positivo e falso negativo, em função dessa peculiaridade que a mulher mais jovem tem. Isso leva a muitos erros no diagnóstico. Então, o autoexame da mama é fundamental, fazer de forma mensal. A mulher, 7 a 10 dias depois do ciclo menstrual dela, é o período mais indicado para não confundir com nódulos que vão ficar engurgitados nos outros momentos do ciclo. Ela vai fazer esse exame mensalmente, o ideal com uma mão atrás do pescoço. Vou fazer uma demonstração aqui simples, colocar a mão atrás e palpando a mama. A importância da mulher conhecer a sua mama com essa palpação mensal. É importante, uma vez ao ano, a recomendação mínima, de fazer avaliação com o colega ginecologista ou o médico generalista que faça assistência dessa mulher, para que tenha usar a nossa capacidade técnica de avaliar essa mama melhor. Principalmente isso eu estou falando para as jovens, né, nessa faixa, e para as mulheres nessa faixa de 40 a 49 anos que ainda não fazem mamografia, em função de muitos erros que acontecem, e o falso positivo, que é a mulher que tem um diagnóstico de nódulo, ela se preocupa, altera a estrutura familiar dela, altera a relação ambiente de trabalho, trazendo para ela um tempo que ela vai ter que se dedicar a fazer vários exames, várias consultas,
Então, o Ministério da Saúde calculou isso, mostrando que não tem uma compensação muito grande a mulher iniciar essa mamografia dos 40 aos 50. Isso é um assunto ainda que tem algumas controvérsias entre a Sociedade Brasileira de Mastologia e o INCA. Eles ainda divergem nessa questão. Mas, voltando à questão do autoexame, a mulher, é importante ela ver as características dessa mama, alteração na pele, a cor da pele, alteração no mamilo, secreção mamilar, são além dos nódulos tanto na axila quanto na mama. A gente tem que lembrar sempre da axila. Nódulo principalmente duro, nódulos que não somem, são nódulos fixos. Os nódulos que são mais benignos, eles vão desaparecer em outros momentos do ciclo menstrual, enquanto esses nódulos fixos são de maior preocupação. E por isso a ajuda de um colega avaliando essa cliente uma vez ao ano, pelo menos. Entrando na questão da mamografia agora, Caio, queria colocar a diferença entre mamografia de rastreio e a mamografia de diagnóstico. A mamografia de rastreio, ela é a que eu coloquei para você, vai ser a partir dos 50 anos. São mulheres que a mama está completamente normal, nada, a pele não está alterada, não tem nódulos, mas nós fazemos essa mamografia a cada 2 anos, de acordo com o INCA, com o Ministério da Saúde, para poder pegar antes desse tumor ser palpável. Então a gente vai pegar pequenas alterações para localizar. Essa faixa de 50 anos é muito importante, Caio, porque é a partir dela que ocorre o maior número de casos de câncer. De cada 5 mulheres com câncer, 4 estão nessa faixa etária, a partir dos 50 anos. Então, esse é o grande público nosso e coincide também com o maior número das corretoras, que são corretoras a partir ali de 35, 40 anos de idades. Para essas pessoas fazer essa mamografia de 2 anos, que é a recomendação. Já a mamografia de diagnóstico, ela vai ter importância para as mulheres de 40 a 49, onde são poucas mulheres com câncer nessa faixa de 40 a 49, como eu disse, de cada 5, apenas uma vai ter o câncer nessa faixa etária, de 40 a 49, então é a menor parte. Para evitar aqueles erros da mamografia repetitiva, alguns achados que vão preocupar, mas que não vão ter uma repercussão, não vão ser câncer, para evitar isso, a gente parte para o autoexame. E aí sim, uma vez com a alteração do autoexame, a gente vai para a mamografia. O outro método, que é a ultrassonografia, ele já é mais indicado para as pacientes jovens. A paciente jovem, ela tem uma densidade da mama diferente, que vai evoluindo com a idade. Para isso, a ultrassonografia ela é um método que avalia melhor esse nódulo, a borda desse nódulo, a consistência desse nódulo, dando mais segurança para o médico. E a mamografia não é indicada nesses casos. Ela vai gerar muitos erros, vai expor essa mulher à radiação desnecessária, que muitas vezes, em função da questão tecnológica, a gente quer fazer muito exame. O exame é uma atribuição do médico solicitar. Não chegue para o médico pedindo exame. Chegue para o médico para ouvir a experiência dele, quando vai ser a hora de realizar esses exames. Porque muitas mamografias, desde uma faixa etária muito nova, hoje já as pesquisas estão mostrando que vão predispor a mulher a um risco de ter câncer. Muita radiografia, muitos exames desnecessários. Então, guardem isso para a saúde de vocês, consultar o colega, fazer os exames realmente necessários, não demandem esses exames. Um outro fator importante a gente trazer, e é uma boa notícia, é a questão da importância da genética no câncer de mama. Existe um medo muito grande do câncer, principalmente pelos fatores de risco, quando temos os parentes de primeiro grau, principalmente mãe, filha, irmãs, com câncer de mama, vindo antes dos 50 anos. O câncer de mama nesses familiares após os 50 anos, ele não entra também dentro da faixa de risco. Isso é uma boa notícia para tranquilizar as mulheres, da importância desse câncer ser antes dos 50 anos, para constituir um fator de risco verdadeiro. Outra notícia boa, Caio, é a incidência, a importância que a genética tem. Hoje o INCA traz para a gente alguns dados mostrando que 10 a 15% dos cânceres de mama eles têm a influência genética predominante. E, combinando com aquele outro dado, isso é uma coisa muito boa. Por quê? 70%, 80% são trabalhados
naquela etapa de prevenção, uma etapa atacando os fatores de risco, como a gente acabou de colocar. A obesidade pode ser um fator de risco para o desenvolvimento do câncer? Sim, Caio, a obesidade ela é um fator de risco. Hoje as pesquisas já estão mostrando que a obesidade ela está associada a um padrão inflamatório no organismo, um padrão de resistência insulínica, que é um outro termo muito ligado ao diabetes também. E esses padrões, eles aumentam a incidência do câncer, principalmente na mulher pós-menopausa, a mulher acima dos 50 anos. É importante a gente lembrar que não é só a obesidade. Já o sobrepeso, ele já tem essa relação como um fator de risco para o câncer de mama. Então, a importância da mulher, não apenas estética, de querer estar com o corpo em dia, mas também a questão da saúde, evitando o câncer de mama. E aí é onde entramos numa linha interessante, que a gente vai trabalhar na prevenção desse câncer de mama. Hoje, os dados do INCA, eles mostram para a gente que nós podemos salvar 18 mil mulheres no Brasil trabalhando a prevenção do câncer de mama. Então, como nós fazemos isso? Nós vamos agir antes do diagnóstico. No caso, trabalhar a prevenção, Caio, nós conseguimos evitar uma evolução de nódulos para o câncer. Como nós trabalhamos essa prevenção? Atacando os fatores de risco. Nós estamos aqui a obesidade, e aí eu quero trazer uma informação importante para a gente alertar essas 18 mil mulheres que podem se beneficiar pelas estatísticas. Vem o etilismo, o álcool. Outra questão que não é para as mulheres ficarem tranquilas, conversarem com seus profissionais, mas as pesquisas já mostram, o próprio INCA já divulga a questão da amamentação e dos anticoncepcionais, que podem ser um fator associado ao risco de câncer ou a proteção contra o câncer. A amamentação ela protege a mulher de ter câncer, e o anticoncepcional aumenta um pouco esse risco. E eu quero deixar claro para procurar os colegas, não é para ter uma tranquilidade com esse tema, mas o INCA pede para a gente divulgar essa informação. Doutor, quais são os sintomas do mau funcionamento da tireoide? Como essa doença é diagnosticada e como é o tratamento? As doenças tiroidianas hoje têm uma prevalência muito grande numa população. Muitos dos sintomas passam despercebidos no dia a dia da mulher. Eles são tratados com medicações compradas diretamente, sem consulta a um colega. E os sintomas, pele ressecada, as unhas quebradiças. A própria questão, Caio, do peso. Tanto a perda de peso quanto o ganho de peso, e aí o sobrepeso e a obesidade, eles têm uma importância muito grande na associação com a doença tiroidiana. Mulheres que vão fazer dieta, mulheres que vão fazer atividade física, vão, como dizem, se matar na atividade física, e o padrão hormonal, as doenças tiroidianas estão impedindo ela de atingir esse resultado e de se prevenir. Uma outra questão muito comum também na mulher é a questão do hábito intestinal. As doenças tiroidianas elas afetam isso, e mais uma vez se trata com medicações para aliviar, dar um alívio imediato para a mulher naquela semana, e continua, o quadro é crônico, e muitas vezes a gente abordando a questão hormonal, a mulher vai se ver livre desses sintomas. Na sua opinião, quais hábitos devem ser praticados pelas mulheres para obter mais qualidade de vida? Os principais hábitos são aqueles relativos à alimentação e à atividade física. É o que todo mundo sabe e poucos conseguem praticar. Em relação à alimentação, tem algumas dicas simples que a mulher pode seguir. Tem muitas pacientes que me relatam, elas levam ovos cozidos para o trabalho, elas partem cenoura em palitos para poder fazer esses lanches rápidos, castanhas, uvas, são uma alternativa simples. Na questão da atividade física, para aquela mulher que não pratica atividade física, iniciar devagar, ainda que não vá a uma academia, ainda que não tenha um profissional, o educador físico disponível, numa fase inicial, começar com caminhadas. Outro hábito importante é a questão do cuidado com o sono. A mulher, ela começar a diminuir a luminosidade do ambiente, 1 hora, 2 horas antes de dormir,
evitar realmente a questão da televisão, do tablet, do celular, ela já entrando nesse processo de desligamento. Isso é importante principalmente para aquelas mulheres que já sofrem com a insônia ou com uma qualidade muito ruim de sono. Que outras doenças relacionadas às mulheres são comuns e influenciam negativamente no cotidiano? Um fator que afeta bastante a qualidade de vida da mulher, que é a dismenorreia. É a relação com os problemas durante a menstruação. Hoje fica até um pouco, às vezes, banalizado a ideia de que a mulher precisa sofrer durante aquele período. E isso não é verdade. Esse ciclo menstrual ele vai afetar a qualidade de vida dela. Geralmente é tratado com um analgésico simples, as mulheres têm sempre na bolsa. Só que o conselho que eu dou é para não subestimar esses sintomas, procurar a ajuda do colega, do ginecologista ou do médico assistente, que ela tenha mais confiança, para abordar essas questões de uma maneira mais séria. Outro fator que afeta muito a qualidade de vida dessas mulheres são as infecções crônicas. Um dos exemplos é a infecção urinária, os corrimentos, a candidíase. São infecções que afetam a qualidade de vida da mulher, afetam a vida sexual da mulher, e elas muitas vezes são tratadas com medicações simples. Às vezes a mulher também não procura a orientação de um colega, vão usando uma medicação até anunciada e acabam cronificando. Elas não fazem um tratamento adequado e aí passam a ter infecções repetidas em função disso. Então é importante a gente fazer essa abordagem. Outra preocupação importante que nós temos na saúde da mulher são as outras causas de mortalidade. Nós estamos falando do Outubro Rosa, em função do câncer de mama, que é uma campanha específica para o câncer de mama, mas o infarto agudo do miocárdio, o AVC, que são os derrames, o diabetes, doenças respiratórias restritivas, asma, a própria pneumonia, elas matam mais do que o câncer. Então nós temos que fazer esse alerta para a mulher, tanto na prevenção delas, que são doenças que podem ser prevenidas com a questão da qualidade de vida, né? Os exercícios, a alimentação. Para finalizar, deixa um recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. Para finalizar, eu queria trazer a atenção das mulheres e dos corretores também a questão das doenças ocupacionais, que elas envolvem a ergonomia, muitas horas exposto ali no computador, a postura correta na digitação, peso no trabalho, carregar às vezes em um ombro só. Outra questão são os calçados adequados. Vocês trabalham muito, né, no campo, mostrando os imóveis. Essas são as principais preocupações na questão ocupacional. E finalmente a mensagem do Outubro Rosa, eu quero deixar para vocês, vamos salvar essas mulheres, tanto as esposas, as filhas e as próprias mulheres, atuando na prevenção. Vamos salvar essas 18 mil mulheres que o INCA nos mostra com dados que podem ser prevenidos. Eu quero ressaltar a importância de um cuidado integral com a saúde, porque a cada mulher que nós perdemos para o câncer de mama, nós perdemos 2 para o diabetes, perdemos ainda 3 outras mulheres em função de doenças respiratórias, perdemos ainda outras 4 mulheres pelo infarto agudo do miocárdio e finalmente ainda mais 4 mulheres perdemos para os derrames, isso aqui é o AVC. Vamos trabalhar essa prevenção, é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Doutor, obrigado pela presença neste programa, foi um prazer e obrigado pelas informações passadas aos profissionais. Que isso, cara. Estamos aí disponíveis para ajudar a difundir essa informação. Não deixem de pesquisar sobre o assunto, de buscar ajuda médica. Toda mulher deve e merece cuidar da saúde. Um grande abraço e até o próximo programa.